Você também que está tendo aí aula sobre MDC na sua escola, também tem algumas dicas que vão ser passadas nesse vídeo. Chama a vinheta. Professor Ivo Carlos, seja bem-vindo ao meu canal aí, Correndo para Aprovar 10. Espero estar contribuindo cada vez mais na sua aprovação dia a dia, degrau por degrau, na sua ascensão aí nos colégios militares de Brasília ou do Brasil. Me acompanhe aí nesse canal, me indique, faça aquela gentileza de passar para quem está tendo dúvidas aí na escola, mais uma fonte aí na internet que você pode utilizar, mais uma fonte disponível para você estar sempre aprendendo mais cada dia. Vamos lá seguir também minhas seguintes páginas no Facebook, @superivence, para você que não só apenas está fazendo esse preparatório, mas também para aqueles que também desejam ter um materialzinho a mais, um suporte nos seus estudos, tá? Lá tem listas que estão sendo vendidas no preço simbólico de R$5 apenas cada lista, que para quem for entrar em contato aí na seção PAS 998136865, eu vou entregar esse material via WhatsApp em formato PDF, tudo bonitinho, e aí a gente depois conversa sobre condições de pagamento, como é que vai ser efetuado. Lá na minha página no Instagram, Correndo para Aprovar 10, lá também tem outros problemas que eu elaboro aqui, ó, no meu HD, tá? Nada de Ctrl+C, Ctrl+V da internet, todos os problemas criados por mim, para aqueles que também estejam fazendo outros concursos específicos aí, outras provas, como Enem, PAS, tá? Que é o programa de avaliação seriada que tá dentre as 3 etapas do ensino médio. Vestibulares também, às vezes também costuma cobrar conteúdos relativamente um pouco mais fáceis para não ficar um vestibular tão cansativo, né? E para aqueles que também estão fazendo preparatórios para concursos públicos, dependendo aí na parte da matemática, alguns tópicos que são publicados aqui no canal, alguns vídeos, tem alguns temas que eu também já abordei também para auxiliar você aí na sua jornada. Sou professor, na verdade, também formado em biologia, mas eu também ministro a química e a física tão bem quanto a matemática. Então aí para você que procura aulas particulares, aulas em grupo, aulas individuais, aulas à distância, aulas presenciais aqui em Brasília, no caso, e todo o restante que eu abordei sendo online exclusivamente, meu número aí do PAS, né? 998136865. Lá vou passar também a divulgar, inclusive no final dos outros vídeos, né? Tanto o meu e-mail pessoal quanto o e-mail do canal, né? Que eu acho que eu nunca abordei em vídeo nenhum também, mas eu também havia criado já um e-mail exclusivamente do canal para aqueles que queiram eventualmente tirar dúvidas, se sintam mais à vontade, não misturar muito com o e-mail pessoal, né? Então tem um e-mail exclusivamente do canal, que eu vou estar divulgando também lá na descrição, tá certo? Então, vamos lá, gente. Eu falei há pouquinho sobre MMC, eu dei algumas dicas em alguns casos específicos onde o MMC vai ser trabalhado, e agora a gente vai tratar exclusivamente do MDC, o máximo divisor comum, tá? São algumas dicas que, como eu ressaltei no vídeo passado, pelo tempo a gente entende perfeitamente que na escola é meio difícil o professor colocar algumas dicas para facilitar a vida do aluno, mas aqui eu faço questão de sanar algumas dificuldades dando essas dicas, alguns pequenos macetes para facilitar a vida aí de você, estudante que está se preparando aí, principalmente com esse viés de colégios militares, tá certo? Então agora vamos abordar aí a parte do MDC. Tem um vídeo inicial tratando MDC. Vamos colocar alguns exemplos assim, ó. Um que eu já queria há muito tempo listar para você, ó. Quando eu tenho assim, MDC do número 3 e 4. Olha só que dica mais fácil essa daqui, ó. Quando eu tenho um número par e ímpar, para extrair o MDC, já de cara, eu já vou te dizer aqui, ó.
já vai ser o número 1. Tá? Por que vai ser esse número 1? O número 1 ele entra nesse caso pelo fato dele ser considerado o máximo divisor comum já desses números, já que eles a gente fala que eles são o quê? São números primos entre si. O que isso significa? Significa que quando eu tenho principalmente número par e ímpar, dois números pelo menos, e não tem realmente divisores em comum entre eles, só pode ser o número 1, o maior divisor dos dois ao mesmo tempo, tá? E isso vale para qualquer situação onde eu tenho um número par e ímpar. Quer ver um outro caso? Aí também a gente tem algumas exceções, né? Porque dependendo da tabuada, não vai acabar funcionando. Mas, por exemplo, ó, um outro caso aqui, ó, MDC, vamos dizer aqui, ó, do 2 e o 5. Pronto. Qual é o máximo divisor comum deles? De novo, o número 1, tá? Então, em alguns exemplos, com a experiência que você for tendo aí em exercícios, você já vai perceber que esses números aqui, em situações específicas, o máximo divisor comum deles só pode ser exatamente esse númerozinho aqui, tá? Não existe mais nenhum outro. Porém, existe também outras situações para você sair mais rápido de como achar um MDC. Por exemplo, se eu quisesse calcular assim agora, ó, o MDC, lembra lá no vídeo do MMC que eu coloquei esses dois números aqui, ó, o 16 e o 32? Eu até tinha pegado o 32 e dividir por 16 e deu como resultado 2, tá? Lá quando eu falei em MMC. Aí eu falei assim atrás, olha, então quando eu perceber para calcular o MMC, uma primeira observação que eu posso tentar fazer é dividir o maior pelo menor. Se no caso essa divisão der exata, significa automaticamente que o mínimo múltiplo comum desses dois números é o maior dos números. Aqui, ó, levando os mesmos números, só que agora para MDC, se a gente viu que na divisão lá deu exata, o máximo divisor comum agora você vai pensar como sendo justamente ao contrário do que você pensou no MMC. Então agora o máximo divisor comum desses dois números aqui, ó, vai ser o próprio 16, tá certo? Então, enquanto no MMC você pensava que quando analisar dois números, você via lá que na divisão, se der um resultado exato, o mínimo múltiplo comum deles lá era o maior número, no MDC é justamente ao contrário. Você viu que deu o resultado exato? Então o maior divisor comum vai ser não o maior entre eles, vai ser o menor. Ah, você no caso lá pode pensar, ao invés de dividir como sendo multiplicação, perfeitamente. Se você já sacar que 16 vezes 2 vai dar 32, beleza. Você também pode pensar assim. Eu aconselho a divisão por quê? Porque pelo menos eu acho que talvez na divisão deva ser mais fácil de se pensar do que na multiplicação propriamente dita. Ou se você quiser realmente pensar na multiplicação lá, faça lá mesmo. 16 vezes 2 dando 32, então o maior dos números lá para MMC vai ser o resultado. Dá outro processo aqui, outra situação aqui inclusive, ó. Olha outra maneira para você calcular o MDC dependendo do número. Se você fizer essa subtração aqui, ó, 32 menos 16. Olha que coincidência. Isso aqui vai dar o próprio 16. Então significa que dentre dois números para calcular o MDC, basta apenas eu, dependendo do caso, subtrair o maior do menor e ver qual é que vai ser o resultado. Dependendo, o resultado dessa subtração é que vai ser o meu máximo divisor comum. Aqui coincidiu, tá? Perfeitamente. Mas existem situações, né, como eu estou falando, que não vai acabar acontecendo isso. Então eu vou dar mais alguns exemplos aqui, ó. MDC agora, ó, do 30 e o número 6. Então, ó, divide aqui, ó, 30 dividido por 6. Isso aqui dá
5. Opa, deu resultado sem resto. Resto igual a 0. Então, o máximo divisor comum de 30 e o 6 vai ser qual desses dois números? O menor deles vai ser o 6. Olha o tanto que facilita a sua vida baseando nesse tipo de interpretação, baseado nessas dicas que eu estou te fornecendo. MDC de 40 e pode ser 20. Então, ó, mesma ideia. Divido 40 por 20. Vai dar 2. Opa, então significa que o maior divisor comum desses dois números aqui vai ser o menor desses números. Então vai ser 20. Então a gente já viu dois casos. Um onde eu tenho um número par e um número ímpar, onde o máximo divisor comum deles, dependendo de cada caso, vai ser só o número 1. Ou quando eu tenho possibilidades de um desses números ser, de novo, múltiplo do outro, e aí você dividindo ou subtraindo, você vai acabar encontrando um máximo divisor comum. Olha só aqui no caso em relação do 30 do 6. Tá, eu já falei direto para você que foi o 6, o máximo divisor comum desses dois números. Só que olha só como é que eu vou fazer agora. Poderia pensar de outro jeito? Poderia. O que eu vou acabar fazendo? Ó? Se eu pegar a ideia aqui, como eu fiz o 32 e o 16, eu vou fazer isso assim, ó. 30 menos 6 vai dar quanto? 24. Beleza. Só que eu sei que o 24, ele está em várias tabuadas. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, você está podendo perceber que esse método para alguns outros MDCs, ele já não serve. Tá certo? Ele tem que ser, para valer essa regra aqui, coincidir exatamente em alguma tabuada específica. Eu poderia até explicar mais um pouquinho mais nesse daqui, mas só que só valendo pela dica que eu já te falei, ó, o maior divisor comum vai ser o menor dos resultados. Quando você já tem essa sacada rápida, já te livra de muitas outras operações que você teria que fazer para chegar nesse resultado. Tudo bem? Então, aqui só para te mostrar que, dependendo do número, não ia dar tão certo. Vamos colocar aqui mais algum outro exemplo para você entender. Ó. Vamos colocar agora 3 exemplos diferentes. MDC, vamos colocar aqui, ó, 9, 15 e 21. Olha só aqui nesse caso específico. Quando eu tenho 3 números, e nesse caso, se você perceber bem, para quem já tem uma sacada rápida, quem já tem o olhar mais aguçado, já notou que esses 3 números, eles estão em que tabuada específica? Fala assim, ó, tabuada do 3. Por quê? Porque o 9 é múltiplo do 3. O 15, ó, é 3 vezes 5. Ou então, ó, 1 mais 5, 6. A soma desses algarismos. 6 é múltiplo de 3. 21 está também na tabuada do 3. Por quê? 2 mais 1, 3. Então, a soma desses dois algarismos aqui vai dar também um múltiplo do 3. O 3 é próprio múltiplo dele mesmo. Então, significa dizer que quando você já tem também um macete, olha o tempo que você ganha. Sem fazer conta nenhuma, eu já disse para você que então o máximo divisor comum desses 3 números ao mesmo tempo vai ser qual? 3. Então, quando eu tenho essa sacada de números que estão numa mesma tabuada, já fica muito mais fácil. Tem outro jeito de fazer isso aqui? Tem. Ou você faz para todos os casos, escreve os divisores de cada algarismo desse, e é assim que você aprende na escola, né? Você escreve os divisores de cada número desse separado, depois você destaca aquele número que está se repetindo. Ou você pode fazer quando você já tem a manha, já pegou o jeito, já descobrindo direto que os números eles estão em alguma tabuada específica. Ou o terceiro caso, que foi igual como a gente fez aonde? Lá no MMC, ó. Então, ó, 9, 15 e 21. Esse método aqui, ó, qual é a vantagem dele? É porque você, ao mesmo tempo, encontra o MMC, você encontra também o MDC. Tudo bem? Então, ó, eu vou começar essa divisão aqui, por exemplo, por 3.
E aí, ó, 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. 21 dividido por 3, 7. Vou continuar dividindo por 3, ó. 1, 5, 7. Por 5 agora. 1, 5 dividido por 5, 1. 7 não tem como, repete. E aí o 7. E aí, ó, 1, 1 e 1. Aí, olha só. No meu lado direito, depois da minha reta aqui na vertical, se eu tivesse que multiplicar todos esses fatores, eu encontraria o MMC. Só que aqui no meu lado esquerdo, antes da minha reta aqui na vertical, já tem como eu descobrir qual é que vai ser o maior divisor comum. Ele se encontra exatamente aqui, ó, nessa segunda linha, abaixo do 9. Então, o maior divisor comum deles aqui, ó, já que como eu tinha antecipado, os três números aqui, 9, 15 e 21, eles se encontram em qual tabuada? Do 3. Então, esses aí, meus queridos, são algumas dicas que servem tanto para MMC como para MDC, principalmente para aqueles que podem ainda ter um pouco de dificuldade e que acredito eu que eu tenha facilitado um pouco a sua vida. Se você não entendeu em relação ao método que eu fiz, principalmente em relação a esses aqui para MDC ou aqui também, você pode continuar do jeito tradicional que você aprendeu lá na escola. Não vai ter problema nenhum. Você vai perder um pouquinho mais de tempo, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas não tem problema. É de esperar que você encontre os mesmos resultados. Então, na medida do possível, é isso. Continue aí os seus estudos e até o próximo vídeo. Valeu, gente!